Boas pessoal, como é que vocês estão? Hoje vou-vos trazer um vídeo um bocadinho diferente. Na verdade, um vídeo que eu já queria trazer há um tempo, mas se calhar por um pouco de falta de confiança da minha parte, ou de alguma forma, sim, efetivamente, falta de confiança da minha parte, achar que ninguém queria saber sobre isto, fez sempre com que eu adiasse publicar este tipo de vídeos, mas hoje vamos falar um bocadinho sobre o meu treino de perna, ok? Como vocês sabem, estou na minha segunda semana de off-season, ok? E hoje eu quero-vos trazer a explicação aqui daquilo que é o meu treino de perna, inclusive eu provavelmente vou pô-lo a rolar aqui, ok? Muitos dos clipes, e eu quero falar com vocês não só o meu treino de perna, também o motivo da escolha de cada um dos exercícios e também deixar-vos aqui a maneira como eu estou a gerir a minha lesão na lombar, ok? A ideia com isto é trazer-vos muito ensinamento, muito tema bem teórico, portanto, se vocês gostam deste vídeo, deixem o vosso like, deixem também o vosso apoio, porque é sempre bom receber os vossos comentários e perceber que realmente o pessoal gosta de ver isto, ok? Como vocês veem, o meu treino de valor, e eu vou deixar na tela, temos flexora deitado, 2 sets mais um maior rep, cadeira abdutora, SLDL, neste caso temos aqui algumas trocas que eu vou já explicar, adutora, extensora, leg press e gêmeos na leg press, ok? Vamos começar. Primeiro de tudo, começo o treino então com esta flexora, ok? Faço 2 sets mais este maior rep, ok? Para quem não sabe o que é um maior rep, a ideia disto é simplesmente trazer aqui o mesmo estímulo com menos tempo, ok? E isto eu introduzi isto muito em consequência dos últimos estudos que saíram, onde basicamente mostraram que quando o volume está equalizado, parece a trazer os mesmos ganhos, descansar mais ou descansar menos, ok? E isto realmente faz com que eu consiga diminuir um bocadinho o tempo da minha sessão, ok? A ideia é efetivamente essa. Então, basicamente, eu tenho 2 sets normais, ok? Faço o primeiro set, o segundo set, só que em vez de descansar mais 3, 4 minutos e fazer o terceiro set, aquilo que eu faço é que eu descanso 20 a 30 segundos, faço o máximo de reps, 20 a 30 segundos, o máximo de reps, 20 a 30 segundos, o máximo de reps, até fechar exatamente o mesmo número de repetições que eu tinha feito na série a seguir, ok? Por exemplo, hoje, inclusive, eu fiz 40 para 8, depois descansei 30 segundos, fiz 3,5, ok? Depois descansei mais 20 a 30 segundos, fiz mais 2 reps, mais 20 a 30 segundos e fiz mais 2 reps, totalizando assim as 8 repetições efetivamente gastando muito menos tempo de treino, ok? Portanto, basicamente essa foi a minha abordagem. Em termos de recuperação e assim, as coisas estão a andar bem, não senti desconforto nenhum, portanto está fechado. Este também é um ponto que eu gosto de falar bastante, que é, se vocês querem trazer realmente o vosso posterior, comecem o trabalho por posterior, comecem o vosso treino de perna por posterior. 90% do pessoal tem um posterior fraco, ou 90% do pessoal tem um posterior fraco e ainda assim começa o seu treino com trabalho de quadríceps. Não faz sentido, ok? Priorizem os vossos pontos fracos, priorizem os pontos que mais precisam de bater, ok? Depois, como segundo exercício, temos então esta cadeira abdutora. Isto aqui já vai um bocadinho em função daquilo que é a minha lesão. Para quem não sabe, muito provavelmente, e eu também não tenho isso confirmado, que ainda não fiz nenhum TAC, mas muito provavelmente eu tenho uma hérnia na minha L4, L5, que me apanha sempre o nervo ciático e assim muito facilmente e com pouco trabalho eu acabo por ter bastantes dores, bastante desconforto, ok? Eu durante toda a minha preparação eu parei efetivamente de fazer inch, ok? Durante esta off-season a minha ideia é voltar a introduzir. Eu já tinha anteriormente, há 3 semanas, na última semana do pós-prova eu voltei a sentir um grande desconforto, ok? E isso fez com que eu tivesse aqui algumas abordagens diferentes, ok? Basicamente,
temos o trabalho da doutora, que já começou desde o meu pós-prova, ok? A ideia é nós simplesmente trabalharmos aqui um bocadinho mais todo o meu glúteo médio, ok? Para que ele também esteja um bocadinho mais ativo depois em ines e também para de alguma forma equilibrar aqui um bocadinho as forças, isto porque eu também já tenho o meu pé plano, então provavelmente já existe alguma tendência de adutores muito encurtados, os músculos abdutores bem enfraquecidos, então eu decidi começar a adicionar esta abdutora. Realmente é algo que eu tenho gostado, embora não seja incrível de se fazer, mas é o que é, precisa de ser feito, é um trabalho um bocadinho chato, mas é o que é, precisa de ser feito, então é isso que nós fazemos, ok? Depois, tal como eu estava a dizer, eu estava a fazer stiff, voltei-me a lesionar, então mudei um bocadinho a abordagem. Nestas 2 semanas, semana passada fiz apenas elevação pélvica, ok? Uma maneira de trabalhar, mais uma posição encurtada, temos algum movimento de anca na mesma e eu não sinto desconforto, portanto uma ótima abordagem para mim neste momento. Para além disso, eu decidi adicionar Jefferson Curves, ok? E porquê adicionar este tipo de trabalho? Ok? Porque que eu decidi adicionar isto e qual é que é a minha ideia a adicionar isto? Eu realmente preciso adicionar trabalho para os meus diretores, ok? Eles precisam de melhorar, eu sei que é um ponto que eu preciso trazer mais no meu físico, eu preciso trazer densidade nas minhas costas e eu preciso garantir que tenho a minha lombar forte, ok? O motivo, embora eu tenha possivelmente uma hérnia, embora eu teste tudo isto, isso não é motivo para vocês simplesmente pararem de fazer as coisas. Vocês têm sim que arranjar uma maneira de fazer as coisas. Isso é algo muito importante que vocês têm que ter em conta. A verdade é que, e infelizmente, 90% do pessoal tem lesões no ombro. E não é por isso que vocês têm que parar de treinar, não é por isso que vocês têm que simplesmente parar de fazer peito. Vocês simplesmente têm que procurar a melhor solução para aquilo que é a vossa realidade. E então, aquilo que eu decidi, aquilo que eu fiz foi basicamente o seguinte. Há 2 semanas eu senti desconforto, nessa semana eu parei, não fiz mais movimento nenhum de ines. A semana passada já adicionei uma elevação pélvica a trabalhar as coisas com calma, ok? Esta semana eu já decidi adicionar aqui um Jefferson Curl para eu também perceber qual é que é o meu ponto de situação e agora ir voltando a progredir e ir adicionando trabalho na minha lombar. O que é que eu decidi fazer para a minha lombar? Basicamente eu até então eu tinha sempre testado ser o mais safe possível em todos os movimentos, mas a verdade é que à medida do tempo, conforme eu ia progredindo, eu simplesmente acabava por me lesionar. Então aquilo que eu decidi fazer desta vez foi efetivamente, e aquilo que é a minha ideia agora e testar realmente, é efetivamente expor a minha lombar a trabalho em alongamento e expor a minha lombar em posições não tão rígidas, ok? Como vocês podem ver no meu movimento de Jefferson Curl, eu acabei inclusive por não pôr numa boa posição a minha cervical, ok? Realmente eu nunca tinha feito este exercício, mas aquilo que é a minha ideia é realmente pôr trabalho na minha lombar numa posição não tão safe, digamos assim. E isto porque, como vocês veem, até no meu Jefferson Curl eu mantenho sempre a curvatura da lombar bem rígida, eu não consigo ter um bom arco na minha lombar, eu sempre tive uma grande adversão e esse eu acredito que seja o principal motivo pelo qual eu acabo-me sempre por lesionar, porque eu trabalho sempre em posições com a minha lombar bem encurtada e assim que eu por alguma razão no stiff faço uma ligeira curvatura, eu acabo logo por lesionar. Então a minha ideia neste meso e a ideia neste off-season vai ser trabalhar com a minha lombar em posições menos naturais e menos neutras, ok? Para de alguma forma conseguir que ela fique forte nessas posições e nós vamos conseguindo progredir, ok? Essa é a minha abordagem, foi isso que eu decidi fazer, portanto vamos ver agora como é que as coisas vão correr. Hoje foi o meu primeiro teste neste Jefferson Curl, como vocês veem está tudo bem leve, agora vamos tentando ir progredindo e ver como é que eu me vou sentir, ok? Depois disso temos 2 séries da Tora, estou a fazer rep e meia simplesmente porque a máquina está zerada, então acabo por utilizar rep e meia para eu conseguir ainda assim manter a minha progressão. Depois trabalho de extensora, faço 3 sets de extensora, a ideia disto é bem simples. Como vocês veem eu tenho um trabalho de quadríceps bem baixo, é o meu ponto mais forte no físico, e para além disso eu acabo por pôr logo aqui 3 sets de extensora antes da minha leg press unilateral, simplesmente para fazer com que eu diminua muito a carga total que eu vou utilizar na minha leg press unilateral, também com o intuito de proteger ao máximo
a minha bombar, ok? Portanto, basicamente depois faço 3 sets de extensora, 2 top sets, um back-off. Depois faço então um set apenas de extensora unilateral, ok? De leg press unilateral. Movimento bem controlado, tudo bem tranquilo. Como vocês veem durante o movimento eu dou um ligeiro lock, mas eu não fico bastante, eu tento minimizar ao máximo o tempo que eu estou em cima, isto para diminuir também mais uma vez a minha carga total e com isso a minha lombar acabar por sofrer menos com isso, ok? Depois, já sabem, pé bem em baixo, trazer o máximo de flexão de joelho para que vocês consigam ter o máximo de trabalho de quadríceps, ok? Depois disso, inclusive isto é algo que eu recomendo a toda a gente, desde que não sintam desconforto, se sentirem desconforto simplesmente metam o pé um bocadinho mais em cima e façam o movimento, ok? Mas realmente se vocês querem enfatizar o trabalho do vosso quadríceps, tentem pôr o pé o mais em baixo possível na plataforma. Se não sentirem desconforto, não se importa inclusive de levantar o calcanhar, porque isso vai-vos permitir trabalhar bem mais o vosso quadro, ok? Para finalizar o treino, temos então gêmeos com as pernas esticadas na leg press. O intuito disto foi, primeiro de tudo, por uma questão de facilidade, ok? Eu já estou a fazer leg press, portanto resta-me apenas adicionar pesos e fazer. Eu gosto muito da variação na leg press, simplesmente porque mais uma vez não estou com carga axial, o que acaba por proteger mais uma vez a minha lombar e permite-me progredir bastante. Gêmeos é um dos pontos principais que eu quero desenvolver, portanto eu neste momento estou com 6 séries de gêmeos por semana, muito provavelmente poderá vir a aumentar, portanto, esse é o objetivo. Como vocês veem em relação aos gêmeos, eu tenho basicamente 2 sets de 7 a 9 e depois tenho um set de 7 a 9 novamente, mas com parciais alongadas, ok? A ideia é simplesmente adicionar mais trabalho ao gêmeo, garantir que consigo manter uma boa qualidade de performance neste terceiro set. Uma vez que já fiz 2 sets, eu prefiro depois no terceiro set trabalhar apenas com fases alongadas, porque também a nossa fase curta de todos os nossos grupos musculares acaba por fadigar mais cedo, ok? E para além de alguns estudos que mostram a eficácia destas parciais alongadas. Ok, pessoal? Basicamente este é o meu treino. Espero que tenham gostado desta explicação. Realmente acaba por ficar aqui vídeos relativamente longos. É óbvio que eu pessoalmente eu gosto bastante de fazer isto. Eu gosto bastante de ver, de falar sobre treino. Como vocês sabem, sou bastante detalhista em relação a tudo aquilo que é o meu treino, em relação a tudo aquilo que envolve esta minha vida. Portanto, realmente era algo que eu queria trazer. Deem-me sinceramente o vosso apoio, digam-me se sinceramente gostam ou não disto. Eu sei que este tipo de conteúdo não é efetivamente para todos, a ideia não é que o seja, a ideia é para quem quer realmente aprender e quem quer realmente saber um bocadinho mais. Portanto, se vocês tiverem alguma questão ou quiserem comentar alguma coisa, sintam-se à vontade para isso. Qualquer dúvida, questão, qualquer discussão que vocês queiram trazer, sintam-se realmente à vontade para isso, ok? Vou agora finalizar o vídeo, vamos já dar uns passos e vamos editar todo o vídeo, ok? Hoje a ideia é o vídeo sair efetivamente hoje, portanto, vamos a isso, pessoal. Qualquer dúvida, falem comigo, um grande abraço para vocês, já na próxima semana eu volto, muito provavelmente para trazer outro treino. Mais uma vez, e para quem está interessado em ser acompanhado por mim, basta clicar no link que está na descrição e nós vamos falar e eu também vou perceber se faz sentido ou não para mim ajudar-te, ok? Se eu serei ou não a melhor pessoa para te ajudar. E, para além disso, se queres saber mais detalhes sobre todo o meu off-season, ok? Rumo aos povos em 2028, aconselho também a ir ao link, a ires à descrição onde tens acesso ao meu logbook, onde eu semanalmente partilho aquilo que está a acontecer e aquilo que foram as minhas alterações para a semana, ok? Mais uma vez, se gostas deste conteúdo, deixa o teu like, um grande abraço e let's go!